Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma nova edição. Está saindo Aplicada ou Implicada, qual psicanálise para a ciência? Também da editora Apres, e dessa vez a gente vai fazer conversas com os alunos que fizeram o curso de pós-graduação em Teoria Clínica Psicanalítica, conduzido pelo Silvio Memento Machado, que é o colega que faz comigo a organização do livro. A gente já tem uma edição que também fez isso, que é o Psicanálise e Universidade Incursões Impossíveis, que vocês encontram aqui no canal. Esse que vai ser lançado ainda, né? Então tá aqui novinho, tem vários participantes, além de mim e do Silvio Memento, e tem um prefácio muito legal que vocês podem depois ler com cuidado, da Magali Milene Silva, que é uma colega também que trouxe para nós reflexões muito importantes. E eu vou ler aqui com vocês o que eu e o Silvio elaboramos como prefácio, não, prólogo, um bom prólogo, né, do que seria essa articulação complexa, ou como diz o livro anterior, nessa incursão impossível entre psicanálise e universidade. Dessa vez a gente nomeou de Psicanálise e Universidade, para quê e para quem? E colocamos uma epígrafe do Freud. Ainda não se está acostumado a contar na ciência com probabilidades psicológicas. O lugar da psicanálise não é dos mais fáceis no cenário das ditas evidências. Aliás, é dos mais difíceis. E dessa dificuldade brotam críticas e apontamentos no sentido de sua ineficácia, ineficiência e não cientificidade. Onde centrar essa dificuldade, ou mesmo como pensar tais dificuldades? É importante dar resposta aos questionamentos da viabilidade da psicanálise em face de suas possibilidades diante do sofrimento psíquico. A psicanálise é uma prática que escuta o sofrimento. Erradicá-la faz parte desses questionamentos e críticas. Óbvio, parece-nos que a psicanálise não é a única das práticas humanas que escuta o sofrimento. A arte também o faz, além da religião. Mas a psicanálise só faz isso. Dá lugar ao mal-estar de estarmos juntos no processo civilizatório, ao patos existencial que nos faz consignados ao reconhecimento do outro, à busca da felicidade e das certezas e garantias. Desta forma, há uma legitimidade que é outra mesmo. Não pode e não deve ser descartada em favor de práticas que não concordam com a mesma reflexão, o lugar humano de uma forma específica de existir, ser em si sabendo, finito e limitado. Mas nem por isso pensar assim é menos possível na efetividade dos acontecimentos que compõem o processo de humanização. O ofício do psicanalista é uma legitimidade outra, por meio do próprio arcabouço de formação, a análise pessoal, a clínica supervisionada e o estudo dos conceitos. O fato de ser necessário um processo pessoal para vir a ser psicanalista coloca a demanda de entendimento dessa clínica com a especificidade que destoa da pretensão de uma avaliação a ser feita por todo e qualquer interessado. Ou seja, a menos que o observador conheça isso da distância da própria análise, suas considerações serão preconceituosas. De fora, então, as construções da psicanálise caem fácil sob os adjetivos de farsa ou bobagem. Mais além, são tidas como não sendo ciência, por falta de objetividade ou de neutralidade. E aí tem uma notinha de rodapé. De certa forma, qualquer ciência que se preze tem a noção de que o cientista não pode ser neutro e que parte de suas análises e interpretações é fruto de suas próprias crenças e concepções. Nada é neutro ou isento. A questão científica estaria em quão ciente determinadas ciências estão dessa questão. Passando por um processo pessoal, o que acontece na psicanálise é que o psicanalista é confrontado com os próprios limites para conseguir escutar sem a contaminação das suas questões. No entanto, esse confronto não impede que isso aconteça, mas pela supervisão e pelo estudo, também que isso seja entrevisto e manejado. Vale uma parte sobre esse tema da objetividade.
Objetivo é descrito ou considerado como que se manifestaria claramente à percepção em seus detalhes, na exclusão da interinfluência de quem observa e no asseguramento de uma certeza, ou seja, na exclusão do próprio observador que não poderia observar de acordo com suas próprias reflexões por serem subjetivas. Nessa perspectiva, cria-se ou se sustenta um dualismo que determina o que se exclui, subjetivo, como algo menor, por ser uma verdade pouco específica. Esta concepção parte do princípio de que haveria uma verdade que poderia ser objetivável. A aliança entre objetividade e verdade mostra-se, nessa perspectiva, como algo esperado e até natural. Tal visão denota a busca incessante de perfeição, que, claro, não passa de uma ideação. No limite de que todos os humanos são defeituosos e imperfeitos, tal ideia é, no mínimo, resultado das expectativas euóicas, aqui substituindo a noção de ego, que é uma proposição que vem da tradução do alemão para o inglês, nas obras do Freud, e que nunca foi mencionado pelo Freud, ele utilizou a mesma palavra eu. Então a gente tem usado como adjetivo euóico, A menção ao eu justifica-se dado ser essa instância que conecta as possibilidades do ser humano com o mundo externo e mesmo com as chances de efetivar as demandas do isso. O problema, entre aspas, é que o eu o faz nas lógicas defensivas e, portanto, na desconsideração dos movimentos do inconsciente chamados desejo inconsciente. Assim, é sempre na perspectiva defensiva que, na esteira do medo, impossibilita ganhos ou avanços, pois não corre riscos. Como diz Lacan, no Seminário 2, o eu é cartesiano. Como cartesiano, o eu pauta-se na crença da certeza das certezas e não na chance dos acertos, de acordo com possibilidades e probabilidades. Desde sua origem, filtra, organiza, classifica, protege e defende. Proteger é a ação que cabe diante dos riscos e falta de garantias inevitáveis aos quais estamos continuamente sujeitos, permitindo uma organização ajustada às situações inseguras ou perigosas. Diz a notinha de rodapé, ajustadas de acordo com a realidade, representação do que se apreende do mundo exterior como versão externa do que causaria frustrações. As defesas e seus mecanismos, porém, fazem-se na antecipação da ideia do ataque. Portanto, a articulação defensiva é necessariamente desprotetora e distorcida. Na mesma toada, identificamos uma posição defensiva nas propostas que se fazem pela demarcação de uma objetividade absoluta que, claro, não existe. E isso não acontece por nenhum motivo além do fato de que os próprios pesquisadores ou estudiosos também estão regidos pela divisão do sujeito, pela intensidade da força pulsional e suas demandas, além das já mencionadas defesas. O que não é objetivo, nem por isso deixa de ter uma determinada objetividade. Essa objetividade outra, na perspectiva da psicanálise, segue a lógica da divisão que habita cada sujeito, entre uma forma da percepção-consciência e outra forma de registro. Como fronteira, essa divisão não aponta para uma conexão ou um encaixe. Longe disso, é dessa fronteira que se aponta para duas lógicas díspares, a do sistema pré-consciente-consciente e aquela do sistema inconsciente. Na fronteira dessas lógicas, o contraditório, aquilo que não permite consenso, mas que não deixa de fazer efeitos de sujeito. Tal concepção escapa, ou mesmo se esquiva, de ideias cartesianas e racionalmente colocadas, exatamente porque o eu se situa de maneira organizada, fechando uma gestalt, acreditando que existe a sistematização das coisas, dos objetos e acontecimentos, ignorando, desprezando ou descartando o contraditório que também habita o humano em seus recônditos. Desta forma, pensar a ciência é entender que pode ser feita e exercida de muitas outras maneiras, e a psicanálise seria uma dessas outras formas. Abre-se um item. Psicanálise e ciência, aplicada ou implicada? Por ser uma clínica que escuta o contraditório expresso no sofrimento humano, a psicanálise choca-se com outras práticas que também ouvem as pessoas na dimensão do mesmo sofrimento. Nessas outras práticas, o sofrimento é ouvido como índice de um quadro diagnóstico, e não mais como uma versão do contraditório que emerge das particularidades e singularidades. Nessa diferença radical, escuta do sujeito e detecção de sinais de um diagnóstico, delimita-se o que é ou não ciência na perspectiva cartesiana,
Está certo que se identifique a detecção de sinais de um diagnóstico como ciência, porque isso organiza a percepção, concordando com a noção euóica. O problema é que não se é só isso. A linguagem, tecido que trama como se é e como se vive, expressa do sujeito as tais contradições. Há, pois, sob os signos, uma outra construção, a do que se entranha no código linguístico como mensagem dessa mesma contradição, nas formações do inconsciente. É isso que a psicanálise escuta, e para escutá-la, quem o faz parte de seu próprio desencontro com essa contradição. Claro, pois, que isso diverge. No 9º Fórum Mineiro de Psicanálise, Christian Dunker fez menção à necropolítica, conceito de Achille Mbembe, que já discutimos em outras lidas. Ideologia que dita quem pode morrer e quem se deixa viver. Lógica em que as vidas são numerizadas. Vidas não contam, descontam, mas o sofrimento contam, porque ele mobiliza a busca de alívio. Neste sentido, destaca-se novamente que a psicanálise, como teoria e prática, escuta o sofrimento, no espaço da clínica, o setting, mas também fora dela, na polis. De um lado, a psicanálise é uma clínica, e de outro, pensa a cultura, ou seja, não há como escutar o sofrimento existencial sem construir um arcabouço teórico, e isso aponta para a cultura como tecido de sustentação de tudo o que existe na dimensão humana. Há, pois, uma atuação que se dirige ao exercício clínico, que é a psicanálise em intenção com S, e uma outra para a reflexão cultural, a psicanálise em extensão. Essa colocação aparece no texto lacaniano em 1967, por meio de proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o psicanalista da escola. De um lado, da extensão, a função da escola, ao presentificar a psicanálise no mundo, no laço social, que posiciona o psicanalista como sujeito, contestando o saber estabelecido. De outro, a intenção, com S, os operadores éticos e conceituais que sustentam a clínica e posicionam o psicanalista como objeto A ou a causa de desejo. Neste texto, tem-se a apresentação da escola lacaniana enquanto conceito de escola, local de um projeto de transmissão e como instituição, onde se conduz a formação analítica. E isso se faz, neste caso, em torno do ensino de Lacan. O capitalismo e a tecnociência são as torres gêmeas que sustentam o mal-estar na civilização contemporânea, levando-a ao desastre e ao terror. A psicanálise não deve se adaptar ao discurso capitalista com o empuxo à fama, que o acompanha, nem se curvar ao discurso da ciência, que rejeita a verdade do sujeito. Ao ceder a elas, não há mais lugar para o inconsciente nem para o real do sintoma, aqui sintoma com TH. A escola de Lacan é o lugar de refúgio e crítica ao mal-estar na civilização, diz Antônio Quinet. Para dar conta disso, é necessária uma psicanálise implicada, que se estenda desde a clínica até os enredamentos do sujeito na polis, para que, fazendo parte do contexto em que vive, no laço social, um psicanalista consiga refletir sobre a sustentação teórico-clínica para os que estão em precariedade quanto ao posicionamento como sujeito. Neste sentido, a escuta do sujeito do discurso para a psicanálise faz-se como um ato político, balizado pela ética que vai na contramão da adaptação e do bem-estar. Reconhece, então, o lugar do sujeito como articulado e enlaçado sociopoliticamente. Sendo assim, importa, e muito, se há precariedade no posicionamento do sujeito. A psicanálise leva em conta os efeitos do desamparo discursivo e constrói táticas clínicas que remetem tanto à sua posição desejante no laço com o outro, como às modalidades de resistência aos processos de alienação social. A psicanálise que, implicada, se volta para a modalidade de gozo e a economia de desejo que balizam o sujeito em seu lugar discursivo. Diz Rosa, essa articulação visa evidenciar a estratégia do discurso social e político, carregado de interesses para capturar o sujeito em suas malhas, seja na constituição subjetiva, seja nas circunstâncias de destituição subjetiva, tese que pretendemos elucidar. Trata-se de provocar um equívoco ao apresentar o discurso social como se fosse o discurso do outro, como se fosse a dimensão simbólica que referencia a pertença do sujeito. Extramuros, em extensão ou psicanálise aplicada fora da clínica, sua ética do sujeito do inconsciente chega de forma metodológica e epistemológica. Pode parecer outra questão, mas é a mesma, na face da cultura, no manejo ético-político das questões que movem os acontecimentos sociais.
Último item. Qual psicanálise para a ciência? Podemos definir, pois, pelo exposto, que há uma radical diferença nas formas pelas quais se pode lidar com as questões humanas. Da época de surgimento, com base nas construções de Sigmund Freud, as condições do mal-estar mudaram, mas o mal-estar ainda está em pauta, porque estar com o outro ainda é necessário. Ainda é uma das formas de ser humano. Neste sentido, ser e estar para o outro não foi dispensado, por ser condição existencial. Das mudanças da cultura, a guinada para o sentido econômico fez com que, aliadas à ideia de uma realidade individualista, as pessoas acreditassem na lógica empreendedora. E essa lógica vem desde a ciência que, com suas evidências, não aceita os equívocos ou os riscos como partes do processo em cada fenômeno, sempre no sentido da sua remissão ao máximo, a despeito dos custos, até mesmo da pessoa que sofre. Como se nessa perspectiva houvesse uma redefinição da consideração ao sofrimento humano. Em primeiro lugar, e diz Silva Júnior, a absoluta exclusão do sujeito das causas do seu sofrimento. Em segundo lugar, a compreensão do atual funcionamento social da ciência é necessária para que se apreendam seus efeitos no sujeito enquanto novos modos de subjetivação, ou seja, de que modo o sujeito participa, ocupa seu lugar e resiste ao que lhe é oferecido como sentido do seu sofrimento. Neste cenário, é importante que se compreendam as formas da patologia que emerge destas mudanças, do social que as tece. Compreender o surgimento de apresentações mercadológicas, cujo marketing aponta para uma consumição desenfreada, ou seja, aí o tempo de um processo torna-se obstáculo. Por isso, inverter a pergunta: qual ciência para a psicanálise talvez seja o correto? A ciência em que cabem o sofrimento e o contraditório, o manejo que segue no tempo, a escuta que se faz refinada e afinada às possibilidades de cada um, é aquela que diz da psicanálise. Nesta ciência para a psicanálise, pode-se aventar não existirem evidências, nem por isso a psicanálise é menos evidente. Eu convido vocês a conhecer o livro, logo vocês vão ficar sabendo nas minhas redes sociais do lançamento, que participem, do evento online, do evento presencial, que vão acontecer em breve, e que leiam o livro, por favor, Temos vários autores importantes, interessantes, novos, e trazendo essa discussão de sempre. A psicanálise continua muito viva, E muito viva através de cada um de nós, psicanalistas, que revivemos essa psicanálise nas nossas análises. Um abraço, até já!